Quero saudar os senhores presentes aqui, que estão acompanhando essa semana da Academia, a 9ª semana da Academia de Filosofia, 9 anos aqui no Acre. Acredito que não são todos os estados do Brasil que têm uma Academia de Filosofia. Isso já mostra o pioneirismo também do nosso estado, do Acre, nesse trabalho de debate filosófico. Então, cumprimentar aqui o David Hall, presidente da Academia de Filosofia, e todos os senhores aqui presentes. A nossa palestra hoje ela tem como título Os 8 Pilares da Sabedoria Grega Antiga para iluminar os dias atuais. Nós sabemos, ou pelo menos intuímos, que a Grécia é a primeira fonte da sabedoria do nosso Ocidente. A Grécia foi o locus da ciência, foi o locus da filosofia, o locus da própria instituição escolar, do teatro, da retórica, da democracia, da arte do bom governo. É a primeira fonte onde se formou esse Ocidente que nós conhecemos. Dizem que os deuses fizeram uma experiência humana naquele local, na Grécia, montanhosa, banhada pelo Mediterrâneo, terra de mar azul, céu azul. Os deuses escolheram a Grécia para fazer uma experiência civilizacional, que fundasse uma estrutura, uma base desse mundo ocidental que nós hoje fazemos parte, em grande profundidade, em crise. E a filosofia e a cultura grega, ela foi para Roma. Roma assimilou essa cultura grega, principalmente por um dos seus grandes nomes, Marco Túlio Cícero, que foi o tradutor da filosofia grega para o mundo romano, povo prático. E de Roma, o helenismo, a Grécia se espalhou para o Oriente, para Israel, onde houve uma junção com o judaísmo, com o cristianismo, e fundaram as estruturas da nossa civilização ocidental, greco-romano, judaico-cristão. Há um momento da história em que a filosofia greco-romana se encontra com o judaísmo, se encontra com o cristianismo, há uma síntese, há um conflito, há muita dificuldade de fazer esse encontro, mas encontrará homens geniais, homens de grande estatura intelectual, capazes de fazer a síntese entre Grécia, Roma, judaísmo e cristianismo. São os pilares da nossa civilização ocidental. Mas aqui o nosso foco é na Grécia. Muitos momentos da história, a civilização grega foi chamada para dar sua contribuição novamente. Momentos de crise. Roma mesmo precisou beber na filosofia grega para poder se estruturar enquanto civilização. Em muitos momentos da história, os pensadores, os líderes foram beber na Grécia para poder sair de crise, de momento de desintegração social, política. Carlos Magno foi um que, em sua estrutura no Império dos Francos, ele bebeu na fonte grega. Foi buscar na fonte grega, na filosofia grega, na retórica grega, na pedagogia greco-romana, as referências para construir a cultura da Europa. Mais na frente nós tivemos o renascimento da cultura grega, ali no renascimento italiano, no renascimento cultural, onde Cícero era lido, Aristóteles, Platão. Os gregos eram uma grande referência na arte, na cultura, no saber. E assim veio também no iluminismo, quando o mundo precisou fazer suas transformações, e hoje nós estamos mergulhados novamente num momento de desintegração, todos os níveis. Desintegração do mundo do direito, do mundo da política, do mundo da sociedade, do mundo do indivíduo em si. Há uma desintegração do mundo, uma falta de referência, uma crise de autoridade, uma crise de liderança. Para onde vamos? O que tem a humanidade a oferecer? Aonde nós podemos buscar alguma coisa que possa nos orientar?
enquanto líderes, enquanto pensadores, enquanto professores, enquanto buscadores de alguma coisa que seja importante para a nossa vida. E a Grécia se coloca novamente como uma solução importante. Em momento de crise, a própria palavra crise, para os gregos, significava isso, momento de decisão. Crise não era momento de baixar a cabeça. Crise não era momento de ficar perdido. Crise era um momento que colocava o homem contra a parede e ele só tinha uma solução a fazer. Buscar resolver os problemas. Então, nesse momento de crise que o mundo vive, não é só o Brasil, é que nós temos que tomar uma posição. Nós temos que ter uma referência de pensamento. Nós temos que ter uma referência de buscar a solução para alguma coisa. Platão, ele dizia no Timeu, os gregos nunca envelhecem. Passa séculos, e aqui estamos nós discutindo mitologia, filosofia, história, retórica. Se alguém pode filosofar sem os gregos, eu não vi ainda alguém filosofar sem os gregos. Pode até existir uma pessoa que filosofe sem nenhuma referência da Grécia Antiga. Eu, particularmente, não conheço ainda. E o próprio ato de filosofar, o próprio ato de falar de filosofia é um ato de falar da própria Grécia, da origem da sua palavra, dos seus pensadores, da formação. Então a Grécia, ela se torna uma referência para todos nós. E a crise de civilização, já dizia um grande helenista brasileiro, chamado Cláudio Moreno. Eu trouxe aqui 3 livros dele para dar uma contribuição bibliográfica também, para quem quiser pesquisar, fazer uma leitura. Ele tem um livro interessante chamado Noites Gregas. É um paralelo que ele faz com um escritor grego da época que viveu na Grécia, chamado Aulo Gélio. Escreveu Noites Áticas. No momento que ele viveu na Grécia, ele escrevia a respeito dos poemas, da vida grega, dos saberes gregos, e ele faz um paralelo com esse título, Noites Áticas, ele faz Noites Gregas, Histórias, Mitos e Encantos do Mundo Antigo. É um livro magnífico, onde ele traduz muitos acontecimentos para as lições para o mundo atual. Ele tem outro chamado Um Rio que Vem da Grécia. Ele diz que o rio da Grécia passa em todas as nações. Em todos os lugares há um rio passando por debaixo da terra e de vez em quando buia uma flor grega, numa cidade, num país, numa nação, fazendo ressurgir aquela cultura grega que é um rio corrente, é um rio constante, é um rio vivo. E ele diz um rio que vem da Grécia. E ele tem outro livro também, Lições para Viver Melhor, História da Grécia Antiga. É um dos grandes helenistas brasileiros, um grande escritor, que trabalha muito esses valores da cultura grega antiga. E ele diz o seguinte, a crise de nossa civilização é, em grande medida, o esquecimento dos valores clássicos da Grécia Antiga. É o esquecimento dos valores que formaram a nossa civilização. E aqui eu quero dizer que eu não sou nem socialista, eu não sou nem liberal, eu não sou nem de esquerda, eu não sou nem de direita, eu sou um helenista. Professor Guilherme, eu sou um helenista. Cada pessoa que pode me classificar como de esquerda, de direita, é um direito que cada um tem, socialista, liberal. Mas eu sou um helenista. Eu procuro beber na fonte grega os valores da política, do direito, da sociedade, da vida. E a Grécia pode ser capaz de nos esclarecer muitas coisas. E aqui eu quero abordar esses pilares da sabedoria grega, que foram muito bem abordados por um doutor em literatura grega da Universidade de Nova York, que ele escreveu um livro chamado Os 8 Pilares da Sabedoria Grega. Um livro muito bonito, um livro muito comovente. Os 8 Pilares da Sabedoria Grega. O que podemos aprender com a história e os mitos clássicos? E aqui elencou 8 colunas
dessa sabedoria antiga, dessa cultura clássica antiga, que pode ser um norte para todos nós. E eu quero aqui rapidamente falar de cada pilar desse. Começando pelo racionalismo. O racionalismo, há muitas pessoas que refutam o racionalismo. Muitas pessoas que refutam a razão. Na minha opinião, em grande parte, porque acham que a razão só é a razão formal, matemática. Muitas pessoas acham que na razão não há poesia, que na razão não há afetividade, que na razão não há amor, que na razão não há uma dimensão até mesmo dionisíaca. Então esse é um dos valores da civilização grega, o culto à razão. Claro que a Grécia teve um período mitológico, mas o povo grego cultuava a razão. E eu quero dar um exemplo bem claro. O presidente anterior dos Estados Unidos, Barack Obama, ele dizia: não há salvação para uma sociedade fora da ciência, da prova e da razão. Não há. Agora, recentemente, o atual presidente dos Estados Unidos, um relatório com mais de 300 especialistas dizendo os problemas que as mudanças climáticas vão causar na economia, na saúde. Ele simplesmente pega aquele material e diz: eu não acredito nisso. Um presidente faz louvor à razão. O outro age como uma pessoa irracional. Diante de especialistas, diante da realidade, diante dos cientistas, simplesmente dizer: eu não acredito. Sem base alguma, sem debate algum, sem discussão alguma, e isso vai irradiando para o mundo. Muitos se inspirando num pensamento como esse. Quando a gente começa a debater com uma pessoa que não tem o menor compromisso com a razão, com a lógica, com a racionalidade, é muito difícil continuar o diálogo. A razão é o mínimo denominador comum para que a gente possa continuar debatendo. É o mínimo denominador comum para a gente continuar dialogando. E os gregos, eles faziam esse enaltecimento da razão. O próprio Aristóteles dizia para Alexandre, a referência do teu governo, a referência para a tua palavra, a referência para a oratória que tu queres aprender, e no seu livro Retórica Alexandre, é a razão. Não se aparta do discurso racional. Alia-te ao discurso racional e tu serás louvado pelos homens. Solon, um dos 7 sábios da Grécia, ele dizia, uma das frases no templo de Delfos, não tinha só a frase conhece-te a ti mesmo. Tinham 7 frases, que eram dos 7 sábios da Grécia. Não era só o gnótice alto, não era só o conhece-te a ti mesmo. Tinha também uma frase de vários outros sábios. Um deles era Solon, legislador grego, do século VI a.C., que ele dizia, guia-te pela razão. Então, esse pilar da sabedoria grega, nós podemos sentir no nosso dia a dia. Quantas pessoas defendendo opiniões irracionais? Quantas pessoas defendendo opiniões pueris, infantis, sem base, sem lógica, sem ciência, sem compromisso? Quantos especialistas de Facebook fazendo uma consulta no Google e querendo entender o que é a civilização grega, ou querendo entender a civilização romana, ou a civilização francesa, querendo entender dos pensadores, de Descartes, de Nietzsche, de todo mundo, sem uma base racional, construída, lógica. Então, de plano, é perceptível que essa crise que nós estamos vivendo é, em grande medida, uma crise de racionalidade. É uma crise de compromisso com a razão. É uma crise da própria ato de raciocinar, da própria filosofia. Da infantilidade da nossa sociedade. A nossa sociedade, ao invés de amadurecer, se infantilizou. Nietzsche já dizia, no seu livro, a filosofia na era trágica dos gregos, dizendo que essa capacidade do homem de raciocinar, embora ele tivesse as suas críticas à razão, de pensar, era sinal de maturidade de um povo, era sinal de saúde de uma pessoa
saúde de um povo, de maturidade de um povo, o ato de filosofar, de raciocinar. Então, por que nossa sociedade ela é tão distante do ato de raciocinar, de filosofar, de examinar as coisas? Porque é uma sociedade que encontra-se doente, é uma sociedade que encontra-se apartada da razão. Então, esse primeiro pilar é um remédio que nós precisamos ter para nos afastarmos do preconceito que está pululando pela sociedade. Preconceito contra todo mundo. Preconceito contra negro, preconceito contra homossexual, preconceito contra isso, preconceito contra aquilo. Por falta de racionalidade. Superstição, voltando a antigas crenças que levaram pessoas para a fogueira. Retornando da nossa própria sociedade, antigas crenças que a gente pensava que tinham sido superadas, mas que de repente afloraram, de repente a gente percebeu que não estavam mortas, que não estavam superadas, que está residindo dentro do ser humano. E isso aparecendo aos nossos olhos, principalmente agora nas redes sociais. Em João está escrito, e o Logos se fez carne, e a razão se fez carne, e a palavra se fez carne, e o verbo se fez carne. Esse logos grego, esse logos do pensamento que significa razão, logos que significa discurso, é algo importante para nós, como um remédio para nos afastar de muitos maus. Esse é um dos pilares da sabedoria grega. Outro pilar da sabedoria grega, o humanismo. E o que é que significa o humanismo? A capacidade do homem para acreditar e realizar o seu potencial divino. A sua chama divina. A sua centelha divina. O homem acreditar que ele pode ser o seu próprio instrumento de superação das coisas. E o que nós estamos vendo hoje é o homem sendo colocado de escanteio de alguma maneira e voltando a antigos dogmas religiosos, voltando a antigas autoridades de escrituras de qualquer jeito, interpretadas por qualquer um, como se o homem não tivesse a capacidade de se autodeterminar, de encontrar o seu próprio caminho. As pessoas querem medir a humanidade pelo seu próprio Deus, pelo seu próprio dogma, pelo seu próprio livro sagrado, sem respeitar a capacidade do homem de acessar sua centelha divina e encontrar os instrumentos de sua própria realização social, política, pessoal. E os gregos valorizavam muito isso. Os gregos davam muito ênfase ao antropos, ao homem. Acreditavam no homem por meio de suas artes, dos seus poemas, da sua literatura, da sua filosofia, da sua retórica, da sua pedagogia, da sua paideia, sua educação, da sua paideia grega. Isso é o humanismo. Acreditar no próprio homem. Os gregos afirmavam que a humanidade não deveria se prostrar, e sim postar-se de forma altiva e ereta. Hoje o obscurantismo religioso, ele quer destruir essa capacidade do homem de autodeterminar-se. Esse humanismo, essa crença nos poderes interiores do homem, foi muito bem afirmado num poema de Sófocles, grande trágico grego. Num poema dele, ele afirma essa humanidade. Já na Grécia Antiga, ele tinha um pequeno poema que ele dizia assim: muitas são as maravilhas do mundo, mas nenhuma é mais maravilhosa do que o homem. Sob o vento tempestuoso do sul, ele atravessa o mar cinzento, cortando as vagas que se erguem à sua frente. Na terra, a mais velha das deusas, imperecível e eterna, ele escava, ano após ano, sulcos sinuosos cortados por seus cavalos. Bandos alados de pássaros, rebanhos selvagens de animais e cardumes de peixes de água salgada, ele captura nas tramas de sua ardilosa rede. Com seus artefatos, ele domina as criaturas silvestres, refreando o garanhão de crina emaranhada, submetendo ao obstinado touro montanhês. Desenvolveu a fala e o pensamento ligeiro como o vento e o talento para a moradia conjunta, e aprendeu como fugir do frio congelante e da chuva que castiga. Engenhoso, não há nada que suja que ele não domine. Só da morte não consegue inventar uma fuga. Isso é um louvor, isso é uma ode à humanidade, ao homem.
O terceiro pilar da sabedoria grega, a prática da moderação. Se nós olharmos para os presídios, se nós olharmos para os hospitais, se nós olharmos para os hospícios, nós vamos ver em grande parte a violação desse valor, da prática da moderação, do equilíbrio interior, do domínio de si, da encrateia, como os gregos chamavam, do governo de si mesmo. Era outra frase esculpida no templo de Delfos. Meden agen. Nada em excesso. O excesso, a moderação, não era apenas um princípio ético que levava o homem à ética no seu dia a dia, era também um princípio estético. E nós, se formos perceber, ética e estética é algo muito... há um fio que liga essas duas dimensões, ética e estética. E era preciso ter esse equilíbrio. Um dos grandes pensadores que eu gosto de ler, chamado Napoleão Hill, um pensador americano, ele elaborou 16 Leis do Triunfo. Exatamente, tantas maravilhas ele elaborou, e ele deu o nome da sua filosofia de filosofia da realização pessoal, filosofia do sucesso, uma filosofia voltada para o homem se autorrealizar, para o homem triunfar na vida, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista pessoal. E uma das leis que ele descobriu investigando mais de 1000 pessoas de sucesso nos Estados Unidos, professores, advogados, líderes, presidentes, etc., ele constatou, leu muitos livros da Grécia Antiga sobre Sócrates, era um profundo pensador, profundo leitor. E ele dizia que uma das leis da realização pessoal, do triunfo, era o controle de si mesmo, o autodomínio, a encrateia. Nenhum homem pode se triunfar na vida se ele não tiver a posse de si mesmo, a posse dos seus impulsos, a posse dos seus descontroles, o domínio da sua mente. Então o mundo ele vive nessa violação da moderação. O quarto pilar da sabedoria grega, a investigação insaciável da realidade. Não é à toa que esse princípio fez com que os gregos elaborassem a ciência, o método científico, a filosofia, a escola, o teatro. O grego ele não queria uma explicação qualquer, ele investigava a realidade. Ele buscava saber, do ponto de vista científico e racional, alguma coisa que lhe satisfizesse, que mostrasse a realidade da própria realidade. Era um mergulho no coração da realidade. E essa investigação insaciável da realidade, Aristóteles ele constata lá na sua Metafísica, no livro Metafísica, quando ele diz assim: todo homem, por natureza, todo homem deseja conhecer, todo homem deseja saber. Todos nós temos isso dentro de nós, todo homem. É da natureza do homem algumas coisas, por exemplo, querer saber, querer conhecer. É da natureza do homem querer ser feliz. Mas esse é um potencial, é apenas algo capaz de ser realizado. O homem precisa buscar, o homem precisa ser despertado para isso, ser motivado para isso. A sociedade está dormente, a sociedade não encontra isso dentro de si, essa sede do conhecimento, essa investigação insaciável da própria realidade. E nós, professores, nós, pesquisadores, nós, pessoas que trabalham com a palavra, uma das nossas contribuições que nós podemos dar ao homem é essa: tentar fazer com que ele perceba e encontre dentro dele algo que já existe, que é essa sede pelo conhecimento, essa capacidade do homem tem de investigar e conhecer a realidade. É uma forma da gente despertar as pessoas para isso. Super interessante, do mês agora de outubro, trouxe uma reportagem magnífica, a Era da Burrice. A humanidade, estão fazendo pesquisas de QI na Dinamarca, na Noruega, na Europa, no Brasil, em todos os cantos, baixou o QI das pessoas. As pessoas não... capacidade de raciocinar, lógica, talento.
É como se tivesse exatamente falando do que o Nietzsche já dizia, a maturidade que leva a filosofia. É como se a humanidade estivesse infantilizando, se puerilizando, sem a capacidade de uma abstração, uma reflexão. A era da burrice. E ele diz que isso é em grande parte por essas investigaçõezinhas rápidas de Google, de rede social, de querer saber tudo rapidamente ali, sem uma construção do saber, sem uma leitura, distanciado dos livros. A França mesmo está voltando para o método tradicional de aprender a ler, escrever, contar, porque não tem dado muito certo algumas coisas de rede social, de tecnologia. A tecnologia parece que está emburrecendo as pessoas e isso não é muito difícil da gente perceber. A dificuldade das pessoas de entender uma explicação simples das coisas dentro de sala de aula, de se concentrar num aspecto, de se concentrar num assunto, de investigar, de raciocinar, ligado nas redes sociais, sem desenvolver a memória. E isso é muito grave, isso é a perca dessa vontade de saber. Então, quando o homem não desenvolve isso dentro de si, ele vira apenas um projeto de homem, um projeto mal sucedido de ser humano, um projeto de ser humano, um tolo. Tanto foi a busca dos gregos pelo conhecimento, que Thomas Kalil, esse livro aqui é magnífico, terminei de fazer a leitura esses dias, Navegando o Mar de Vinho, por que a Grécia Antiga é tão importante nos dias de hoje. Ele vai dizer que os gregos investigaram tudo, ou quase tudo, que ele vai dizer assim, não importa, professor Walsinei, ele vai dizer aqui, não importa qual seja a nossa experiência atual, nem o que pretendemos aprender, ou o que mais desejamos, tampouco o que mais queremos encontrar. Veremos que os gregos passaram antes, e os encontraremos já na volta. Tanto foi essa sede de conhecimento do povo grego. E quando eu falo nesses princípios, eu não quero dizer que todo o povo valorizava esses princípios. Eu estou falando da alma do povo, da alma daquela civilização, da essência daquela civilização. Não quer dizer que lá não tinha preguiçosos, que lá não tinha tolos, que lá não tinha idiotas, que lá não tinha pessoas que não queriam saber nada com nada. Não é o conjunto de todos. Estamos falando do espírito do povo, do espírito daquela civilização, que norteava aquela civilização. Até a palavra idiota, nós sabemos que ela é uma palavra grega. Aquela pessoa que não tinha preocupação com nada, vivia para viver, para comer, para dormir, não tinha preocupação com a sociedade, com a política, com a vida. Era o idiota. Já concluindo, quinto pilar, o autoconhecimento. Aqui Nietzsche mesmo vai dizer do autoconhecimento. Nietzsche ele vai dizer uma coisa interessante do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é o preceito básico da liberdade de pensar. Ninguém tem liberdade de pensar, de filosofar, se não tiver um conhecimento de si mesmo. Isso é a base de toda a filosofia. Essa é a essência da iluminação do próprio homem. O conhecimento de si mesmo. Embora as pessoas às vezes não entendem o que é conhecer a si mesmo. Ele conhece muitas coisas de fora do outro, da vida, da sociedade, do fulano, do beltrano, do cicrano, disso, daquilo outro. Mas voltando para si, para conhecer o que é ele, o que é o seu pensar, o que é o seu sentir, o que é a sua vida, o que anima a sua vida. Não é todas as pessoas que se voltam para um conhecimento interiorizado, voltar-se para si. Essa é a base de todo o pensar, de toda a filosofia. E nós temos como um grande mestre dessa arte, Sócrates, que foi identificado como o homem mais sábio exatamente por esse seu trabalho de conhecimento de si mesmo. Sem autoconhecimento não existe conhecimento verdadeiro. Existe muita falação. Existe muita embromação, mas quando uma pessoa fala, Sócrates já dizia, fala para que eu te conheça. Já dá para a gente perceber até que ponto é o nível de autoconhecimento que aquela pessoa tem, da sua interiorização, da sua introspecção, que isso não é só algo budista não, isso não é só algo lá do Oriente como muitas pessoas falam. Buda, tudo bem, eu sou um estudioso do budismo, eu gosto do budismo.
Mas a nossa tradição ocidental tem isso. Pitágoras era o homem do silêncio. Sócrates era o homem do silêncio. Muitas vezes ele era pego em silêncio profundo, de horas e horas e horas. Nós temos isso dentro da tradição ocidental. Nós precisamos resgatar o valor dessa nossa tradição, da nossa meditação, da nossa introspecção, do nosso silêncio, que é só a partir disso aí que o homem é capaz de interiorizar-se. O homem não pode se interiorizar no barulho, na confusão. Mas quem quer ficar só consigo mesmo? Quem consegue muitas vezes largar o celular para ficar 1 hora, 2 horas numa rede, meditando, se estudando, se examinando, se pesquisando, se encontrando, se encarando, se conhecendo? Era a frase estampada no templo de Apolo, Deus da luz. Jesus no evangelho de Tomé, e não é um evangelho muito conhecido, as pessoas conhecem mais Mateus, Marcos, Lucas e João, mas tem outras palavras de Jesus, e inclusive está lá no evangelho de São Tomé, que foi encontrado nas colinas de Curã, lá perto do Mar Morto. Ele vai dizer no evangelho de São Tomé: se vós vos conhecerdes, se vós não vos conhecerdes, vós viverão em pobreza. O homem que não se conhece vive em pobreza. Ele pode estar rodeado de dinheiro, mas o homem que não se conhece, ele vive em pobreza, é vazio, é superficial. Para um homem que se conhece mais um pouco, ele é pobre. Se vós não vos conhecerdes, é uma linguagem filosófica, viverão em pobreza. Esse é o 5º pilar da sabedoria grega, o autoconhecimento. O 6º pilar, o amor à liberdade. O que é que nós estamos vendo hoje, Yuri? As pessoas caçando a liberdade dos outros, querendo caçar a liberdade da pessoa de raciocinar, de pensar, de escrever, de dizer o que pensa, colocando as pessoas no seu padrão, na sua caixinha, na sua cama de Procusto, querendo medir a cultura, a filosofia de todo mundo pela sua medida, pelo seu tamanho. Teseu, ele passando nas estradas de Atenas, tinha um Procusto, era um monstro. Procusto era um cara violento. Nas estradas de Atenas, quem passava, ele pegava, ele tinha uma cama lá que era dele. Se a pessoa se encaixasse na cama, fosse maior do que a cama, ele cortava os pés da pessoa, a cabeça, e deixava do tamanho da cama dele, se a pessoa fosse maior. Se a pessoa fosse menor, ele esticava as pernas da pessoa, o pescoço, até ficar do tamanho daquela cama dele, a cama de Procusto. Teseu, passando na estrada de Atenas, dominou Procusto e colocou ele na cama dele. Mas como a cama dele, né, ele colocou atravessado. Ao invés de colocar o Procusto comprido, ele colocou o Procusto atravessado na cama. E Procusto passou da sua própria cama atravessado. E fez a mesma coisa com Procusto. Então tem muita gente querendo medir a sociedade pela cama de Procusto dele, pela forma que ele pensa, raciocina, pela limitação dele, pela superficialidade dele, pelo partido dele, pela religião dele, pela filosofia dele. Esse amor à liberdade os gregos cultuavam profundamente. Demóstenes, grande orador grego, que lutou contra o domínio da Macedônia, de Filipe, quando Filipe mandou seus soldados para matar Demóstenes, quando Demóstenes foi capturado, quando Demóstenes já não tinha nenhuma possibilidade de escapar, ele se suicidou, ele tomou veneno. Ele disse: eu não quero uma vida sem liberdade, a vida sem liberdade na Grécia eu não quero. Então, antes dos soldados o capturarem, ele tomou veneno e se suicidou, porque a vida para ele só é uma vida, a vida é o bem maior, mas a vida só tem valor se ela tiver liberdade da pessoa raciocinar. Em quase todos os lugares a gente encontra pessoas querendo tolher, querendo impedir os outros de se manifestar, de falar o que eles pensam, de falar o que eles sentem. E essa liberdade ela fez a alma do povo grego. Então é o amor à liberdade. Claro que a liberdade tem o outro lado da moeda, que é a responsabilidade, que é a consciência, mas jamais a cassação da liberdade, jamais a tiranização da liberdade. Sétimo pilar da filosofia grega: cultivo da individualidade. Quantas pessoas querem ser ele mesmo? Poucas. Geralmente quer ser o outro.
É aquele velha história do quintal do outro mais verdinho, o pasto. Ele não se entende com ele mesmo, ele não tem amor próprio, ele não tem autoestima, ele não vê-se como um ser único, capaz de dar a sua contribuição ao mundo, por menor que seja, do jeito que ele é, do jeito que ele pode dar, se entendendo com a vida, com a sociedade, com seus pais, onde ele nasceu. O grego, ele valorizava esse ato de ser indivíduo único, particular. Ele orgulhava-se de ser um homem. E todo grego queria dar sua contribuição ao mundo, eternizar-se. O grego, ele acreditava nisso, na imortalidade do homem. Mas ele não acreditava na imortalidade do homem após a morte. Ele acreditava na imortalidade do homem até enquanto vivo. Parece contraditório, mas é vivo. Ele queria se imortalizar na obra de arte. Ele queria se imortalizar num poema. E Sócrates, quando ele foi grande orador grego, professor de retórica, um dos grandes pensadores da paideia dos gregos, ele passou 10 anos para elaborar um discurso chamado Panegírico a Atenas, onde ele ia proferir um discurso em louvor a Atenas. 10 anos burilando, trabalhando, construindo, para se imortalizar naquele panegírico a Atenas. E aí aqui nós vamos entrar agora no derradeiro pilar da sabedoria grega, a busca da excelência. Quantas coisas mal feitas nós encontramos diariamente no dia a dia, quando nós próprios às vezes fazemos as coisas mal feitas. O grego é aqui que coloca o grego no caminho dos deuses. A busca da excelência. Arete, que eles chamavam. É o resumo, é a essência de toda a sabedoria dos gregos, está nessa palavra. Arete, a busca da excelência, que os romanos depois vão chamar de perfeição, ou virtude. Todos queriam ser imortais naquilo que faziam. Tem até uma pequena história, onde um dos maiores pintores da Grécia Antiga se chamava Zeusis, imbatível Zeusis, adorado Zeusis, o grande, maior pintor da Grécia Antiga. Mas um dia apareceu um jovem impetuoso que o desafiou num concurso público para ver quem é que pintava melhor. O nome dele era Parrásio. Zeusis achou aquilo ali uma afronta, até riu, como um jovem daquele gostaria de desafiá-lo num concurso de pintura. Então aquele povo se reuniu, aquele povo todo se reuniu para ver quem pintava melhor. Então lá Zeusis ficou com o seu quadro lá pintando, Parrásio aqui do lado pintando. Quando Zeusis terminou o seu quadro, ele desenhou uvas. Tão perfeitas eram as uvas, que os passarinhos bicavam o quadro, querendo comer a uva, pensando que aquela uva era real. De tanta realidade na pintura daqueles cachos de uva, os passarinhos sentaram, um monte de passarinho com fome, querendo comer a uva. Aí Zeusis olhou para Parrásio, olhou para o quadro de Parrásio, ele só viu uma tela cobrindo o quadro. Aí ele olhou e disse: cadê, Parrásio, o teu quadro? Cadê a tua pintura? Aí quando Zeusis olhou de novo, ele percebeu que aquilo não era um pano cobrindo o quadro. Aquilo era a própria pintura que enganou os olhos dele. E ele disse: és tu, Parrásio, o melhor pintor da Grécia Antiga, porque tu conseguiste enganar os olhos do até então melhor pintor da nossa Grécia. Pela perfeição do quadro dele. Apenas uma tela cobrindo o quadro. Era uma pintura, não tinha nada de pano de tela. Isso era a busca da excelência. A busca do fazer bem. A busca da perfeição. Tudo que a gente faz, se a gente colocar um pouco de arete, a gente já consegue se diferenciar mais. Numa aula, numa palestra, num discurso, no dia a dia, capinando, arrumando alguma coisa em casa. Qualquer coisa a gente pode fazer com mais arete. O mundo está precisando que a gente faça as coisas com mais arete. Com mais beleza, com mais qualidade. E eu quero concluir dizendo: essa alma grega, nós precisamos buscar em nós próprios, nós mesmos. Essa alma grega não está lá na civilização grega.
Essa alma grega, ela está na profundidade do nosso próprio ser, próprio eu. É a alma excelente, é a alma virtuosa, é a alma divina, ou podemos dizer a alma búdica, a alma crística. Alexandre, ele mesmo dizia, eu sou um grego, e um grego não se deixa dominar por um bárbaro. Há o nosso eu grego, e há o nosso eu bárbaro. E ele dizia, um grego não se deixa dominar por um bárbaro. Concluo com a frase do grande educador grego, o orador Isócrates, que em seu panegírico a Atenas, ele exclamou, a Grécia não é uma geografia. A Grécia não é uma nacionalidade. A Grécia é a universalidade. Sendo grego, todo aquele que em qualquer lugar do mundo irradia a beleza do nosso pensar.